Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de falar da sua palavra. Ele que é riquíssimo em conhecimento, em esperança. E aprova a Deus nós estarmos aqui nesta noite para estarmos cientes das suas verdades, das suas revelações. Os assuntos na qual nós abordaremos nesta noite são assuntos bastante importantes para os nossos dias, principalmente para a igreja e para Israel também, e que Deus possa nos guiar em toda a verdade, né? Quem trouxe Bíblia nessa noite? Glória a Deus, todos trouxeram Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual e também ela vai ser o nosso mecanismo nesta noite para estarmos tendo conhecimento sobre os acontecimentos escatológicos. A escatologia, meus irmãos, a escatologia, como o nome já diz, vai estar falando sobre o estudo das últimas coisas. E a Bíblia, ela fala bastante sobre esse assunto. Não só o tão conhecido Apocalipse, que um tempo atrás muitas pessoas tinham medo de ler esse livro, ou quem lia tinha o título de que era doido porque lia esse livro, mas ele é um livro de esperança, é um livro de bem-aventurança para aqueles que leem e para aqueles que ouvem. E não só esse livro de Apocalipse vai falar sobre o estudo das últimas coisas, mas se os irmãos também quiserem anotar, se os irmãos leem Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, vocês vão perceber que esses livros vão estar falando diretamente para o tempo escatológico. É claro que tem muita simbologia, é claro que tem muitas coisas que parecem ser ocultas, mas se você comparar um livro com o outro, você vai perceber que terá a sua concordância. E nós vamos falar, o primeiro assunto, sobre o arrebatamento da igreja. Quem já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? Todos aqui creem no arrebatamento da igreja? Amém? Eu vou começar aqui colocando primeiro uma linha do tempo sobre os assuntos escatológicos, e aí eu vou pautar a minha parte e o pastor vai pautar a dele também. E a linha do tempo eu vou colocar aqui embaixo. Os estudos das últimas coisas, ele se dá primeiro aqui, ó. Vou colocar arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, tem o período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação, ele se dá um período de 7 anos. Lá em Daniel, capítulo 9, vai falar assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade de Jerusalém. Dessas 70 semanas, 69 já passaram. Desde o período que Ciro, Dário, Artaxerxes começou a executar o decreto para restaurar Jerusalém, que estava caída depois que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, desde aquele tempo até Cristo, já se passaram 69 semanas. E aí está faltando somente uma semana, que é a 70ª semana, que nós chamamos de a Grande Tribulação. Esse período da Grande Tribulação, ele se baseia em 2 períodos, que é 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Esse período aqui é o período onde a Terra vai conhecer o Anticristo, e é o período também onde a Terra vai conhecer a ira de Deus. Porque Deus, ele trabalha com as nações em uma forma de uma taça. Aí essa taça, ela vai enchendo a ira de Deus. Quando essa taça ela está transbordando, Deus derrama. E esse período da grande tribulação é o período onde Deus vai tratar com as nações e também com Israel aqui na terra. Então vai ser 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que se dá 7 anos. Logo após a grande tribulação, tem uma guerra aqui, ó, vou colocar essa guerra aqui, que é o Armagedon. O Armagedon. O que é o Armagedon?
é Cristo vindo para a terra, as nações sendo reunidas e vai ter uma batalha física e espiritual. Nessa batalha, Deus vai tratar com o anticristo, com a besta, com o falso profeta e com as nações. Passando esse período do Armagedon, tem um período aqui que nós chamamos de milênio. Esse período do milênio é o período onde Israel ele vai ser o centro do mundo. Israel ele vai ser o centro do mundo e Israel vai ser uma nação de sacerdotes para as nações que sobrarem do Armagedon e começarem a se perpetuar aqui no milênio. Depois do milênio, a gente vai ter aqui o trono branco. Trono branco. Esse trono branco é para os perdidos, onde todas as pessoas que não foram salvas, desde Adão até esse momento do milênio, elas vão ressuscitar com seus corpos e vão passar pelo trono branco. Só que esse trono branco só vai passar somente as almas. Depois que eles passarem pelo julgamento em alma, eles vão ressuscitar nos seus corpos e vão ser lançados em outro lugar aqui, que nós chamamos de inferno. Inferno. Onde a Bíblia chama esse inferno de lago de fogo. Lago de fogo. Depois desse acontecimento, tem a plenitude de todas as coisas, né? Por que tem a plenitude de todas as coisas? Porque todas essas coisas que eu falei aqui está em um tempo onde nós chamamos esse tempo de Cronos, que é o tempo dos homens, o tempo de dias, meses, horas, semanas. E no livro do Apocalipse, tem uma parte lá que o anjo vai bradar e vai dizer que esse tempo do Cronos ele vai desaparecer. Se esse tempo do Cronos ele vai desaparecer, vai restar somente o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Então, depois que tudo isso aqui passar no tempo do Cronos, esse tempo do Cronos ele vai desaparecer e vai sobrar o tempo Kairos, que é o tempo onde Deus desfruta hoje, que é a eternidade. Nós ainda não desfrutamos desse tempo Kairos. Um dia nós desfrutaremos desse tempo. Então, basicamente é isso. Arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, milênio, trono branco, lago de fogo e plenitude de todas as coisas. O arrebatamento, meus irmãos, a base dele... Deixa eu apagar aqui. A base dele é a Nova Jerusalém. Agora eu quero que vocês abram, por gentileza, Apocalipse 21:1. Apocalipse 21:5. Outro vai abrir aí Hebreus 12:22. Outro vai abrir em Apocalipse 3:12. Apocalipse 21:1. Quem encontrou Apocalipse 21:1, pode ler, por gentileza? Então vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra. Parecem, então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecem e o mar subiu. Isso. Quem abriu aí Apocalipse 3:12? A quem conhecer, eu falei por uma no tempo de meu Deus. O tempo nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também do meu novo nome. Isso. Hebreus 12:22. Eu pedi para ler Apocalipse 21:5, mas
Pode deixar. Hebreus 12, 22. Mas chegar para o Senhor, a Jerusalém celestial e aos milhares de anos. Isso. Lembra quando Jesus, lá em João 14, vai falar assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois eu vos preparar vos lugar. Essas moradas, elas se dão em uma cidade quadrada, e nos seus 4 cantos ela tem 3 portas, que em Apocalipse vão chamar de pérolas. Então, essa cidade que é quadrada, que em Apocalipse 21 vai descrever essa cidade, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 21, 1 e Apocalipse 3:12 que essa cidade ela desce. Então, quando João ele está tendo essas visões, ele está vendo essa cidade descer. Então, essa cidade ela está descendo literalmente, meus irmãos. Aqui assim, ó. Ele está descendo. E essa cidade, ela vai ficar nas regiões celestiais. Para quem esteve aqui em algumas aulas passadas, a gente estudou sobre os 3 céus, né? Onde tem o céu de Deus, onde tem as regiões celestiais aqui, ó. E tem a expansão, né? E aqui tem a terra, que nós conhecemos a terra. Então, os 3 céus são esses: o céu onde Deus habita, as regiões celestiais onde hoje estão os principados, potestades, as hostes, os dominadores, e tem o céu que é onde tem as estrelas, o sol, a lua, aqui. E aí essa cidade, ela desce e ela vai ficar nas regiões celestiais, ou seja, ela vai ficar aérea da terra. Por que ela vai tomar esse lugar? Porque esse lugar onde Satanás habita e os seus demônios, esse lugar não é de Satanás e não é também dos demônios. Esse lugar é da igreja. Abre por gentileza aí, Efésios 1:20 e 2:6. Efésios 1:20. Pode ler. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso. Então esse lugar aqui, ó, Cristo elevou a igreja e deu esse lugar aqui, ó, para a igreja. Só que ela hoje, ela possui esse lugar espiritualmente. Quando ela luta contra os principados, potestades, ela ganha esse lugar. Mas um dia, literalmente, ela vai habitar nesse lugar. Então, a Jerusalém Celestial, que em Hebreus capítulo 12 vai falar que nós chegamos a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, ela está descendo. E aí, antes dos 7 anos da grande tribulação, que eu coloquei aqui, ó, 7 anos, a igreja, ela vai ser arrebatada para essa cidade. Lembra quando eu falei sobre o tempo Kairos? E o tempo Cronos? Essa cidade, ela está no tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Lá em Hebreus, ou melhor, Hebreus não. Lá em 2 Pedro, se não me engano, capítulo 3, vai falar que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, certo? E 1000 anos como se fosse um dia, certo? Então, essa cidade que está descendo literalmente, ela está como se fosse na velocidade da luz, no tempo Kairos. Correto? Vai ser 2 visões.
A igreja, quando ela for arrebatada no seu rapto, essa Jerusalém, ela não vai parar para a igreja entrar. A igreja vai ser arrebatada porque arrebatamento é tirar a força. Então, ela vai ser arrebatada e aí essa igreja vai continuar descendo. Só que, antes do arrebatamento da igreja, precisa acontecer algo conosco. Por quê? Se a gente vai ser arrebatado, como na velocidade da luz para o tempo Kairos, esse corpo precisa ser glorificado. Então é algo que eu vou falar daqui a pouco sobre a glorificação do corpo. Por quê? Essa glorificação do corpo, ela é necessária. Porque Cristo, que era carne e sangue, hoje Cristo já não é mais carne e sangue, porque o seu corpo foi glorificado. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer que os seus cabelos é como a branca lã, o seu rosto como o sol, os seus olhos como chama de fogo, uma roupa resplandecente, os seus pés como latão. Por quê? João está descrevendo o Cristo que não está morto, o Cristo que está vivo, glorificado. E o apóstolo João, na sua carta, vai dizer que quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Ou seja, tanto em alma, como em espírito e como também em corpo, nós seremos semelhantes a Cristo. Então, antes da igreja ser arrebatada, ela vai participar dessa transformação, que nós falaremos mais adiante. E eu vou perguntar para os irmãos, vocês acham que esse arrebatamento com a volta de Cristo é a mesma coisa? O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo é a mesma coisa? Abram para mim, por gentileza, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Encontrou? Pode ler. Agora, irmão, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Isso. Vocês repararam que o apóstolo Paulo está falando sobre dois acontecimentos? Ele fala sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele. Ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é o que a Bíblia chama de o dia. O dia da vingança, o dia do acerto de contas, o dia da tribulação. Esse dia ele é amplo. Mas o apóstolo Paulo, ele separou o dia da vinda de nossa reunião. Então, o dia da vinda de Cristo, que vai ser para as nações e Israel, ela é diferente da nossa reunião com Ele. Então, essa reunião, ela é o rapto. Por que ela é o rapto? Porque essa reunião com Cristo, ela vai se dar para a igreja dentro da Jerusalém celestial. A gente precisa separar 3 povos aqui na Terra que a Bíblia ela separa. Se nós não separarmos esses 3 povos, nós vamos misturar o arrebatamento da igreja com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma parábola lá em Mateus 13:33, que vai falar assim, ó, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e misturou fermento, até que tudo seja levedado. Ou seja, 3 medidas. Quais são essas medidas? Abre por gentileza 1 Coríntios 10:32. 1 Coríntios 10:32. Esse eu vou ler. 1 Coríntios 10:32. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, ó. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, Israel. Vou cair por ela aqui. Judeus, nem a gregos, vou colocar aqui nações. E nem a igreja do Senhor. Então o mundo
ele é dividido dessa maneira. Tem a nação de Israel, tem as nações e tem a igreja. A igreja é um povo que vai ficar no lugar de Satanás. Israel, futuramente, ela vai recuperar o seu sacerdócio, não levítico, mas nacional. E as nações vão trazer os seus dízimos, as suas ofertas, as suas honrarias a Israel. Por quê? Israel, ela vai se tornar uma nação de sacerdotes para abençoar todas as nações da terra. Isso, como a gente viu na linha do tempo, no milênio. E a igreja, como é um povo peculiar, separado, ela não vai ficar aqui na terra. Ela vai ficar na onde? Nas regiões celestiais. Então, a igreja, por ela ter sido eleita antes da fundação do mundo, ela terá um papel e ela é um povo exclusivo aqui na terra. Por quê? Hoje, quem representa Deus aqui na terra é quem? A igreja. Por quê? Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Cristo, a cabeça, subiu para Nova Jerusalém. Quem ficou aqui na terra? Então, quem representa ele? É o corpo. Certo? Quem tem a palavra dele, que é o seu testemunho? A igreja. Então, a igreja não pode ser misturada com as nações e nem com Israel. Por quê? Quem não leu Apocalipse e gostaria de ler, vocês vão observar a partir do capítulo 6 que não vai ter mais a palavra igreja no livro. Só em Apocalipse 21 vai aparecer a palavra igreja. Então a gente observa que tem vários capítulos que não vai falar sobre a igreja em Apocalipse, mas você vai ouvir a palavra lá santos, testemunha de Jesus. Ou seja, a igreja que aparece no capítulo 1, 2, 3, ela vai ser retirada, vai iniciar a grande tribulação e depois ela vai retornar novamente. Por quê? Porque o dia de Cristo Jesus, a gente vai ver agora que é como o ladrão. Aí eu quero que vocês abram, por gentileza. A gente já tem Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. Olha só. Eu quero que vocês observem nesse texto as palavras nós, vós e eles. Tá bom? 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. Eu vou ler e vocês acompanhem. Mas acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós bem sabeis perfeitamente que o dia da vinda do nosso Senhor virá inesperadamente, assim como um ladrão à noite. Então Cristo vai vir inesperadamente como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, que é um período aqui, de 3 anos e meio. Pois quando vos disserem paz e segurança, então virá sobre eles. Olha aí. Pois quando vos disserem paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina. Observa que ele falou eles. Ele não colocou no lugar. Ele não falou assim, pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre vós a repentina destruição. Ele fala, então virá sobre eles. Eles quem? Eles quem? Porque no versículo 1 ele falou, acerca dos tempos proféticos das estações, irmãos, não há necessidade de que eu vos. Então ele está falando para a igreja, vos. Mas no 3, ele não está falando para a igreja a destruição. Pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Aí ele continua, por quê? Que virá sobre eles e não sobre nós. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não sois filhos da noite, nem filhos das trevas. O que ele está querendo dizer? Olha aqui. Todo mundo aqui já viu o sol nascer, certo? Já viu o sol nascer? Antes do sol nascer, o que tem antes do sol nascer? Escuridão. Então, o dia do Senhor aqui, ó. É esse dia nascendo.